Meus amigos e minhas amigas, guardas municipais de todo o Brasil, recebam a minha saudação, o meu respeito e a minha consideração. Esse vídeo é especificamente para falar com vocês sobre o voto médio do ministro do STF, Dr. Alexandre de Moraes, no recurso extraordinário 128.1774, que trata daquela atuação de guardas municipais do Estado de São Paulo, no caso de flagrante delito, onde o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não reconheceu a ação das guardas municipais, invalidou a prova e relaxou a prisão. Esse recurso foi para o STF, onde houve o julgado. Na semana passada, no vídeo anterior, eu fiz uma publicação para vocês dizendo que foi uma grande vitória a decisão do ministro Alexandre de Moraes, numa situação no voto monocrático, em favor dos guardas municipais, em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E houve muitas manifestações, sobretudo sobre o argumento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes nesse recurso extraordinário, onde traz ainda aquela comparação com qualquer um do povo pode, o artigo 301 do Código de Processo Penal. Eu quero fazer aqui algumas ponderações, colocar cada um de vocês dentro desse processo para compreender por que o ministro Alexandre de Moraes conduziu aquele julgado e chegou no seu voto monocrático. Portanto, é importante que vocês tenham em mente que esse julgado, quando chegou no STF, a maioria dos ministros até então estavam com uma posição, com um posicionamento praticamente em defender, em manter o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrário às guardas municipais. A maioria dos ministros já tinha maioria nesse sentido. E o ministro Alexandre de Moraes, ele vendo que o placar estava desigual e desfavorável às guardas municipais, ele apresenta uma tese, que é a chamada tese do voto médio, trazendo uma nova reflexão dentro do julgado e atraindo os ministros que até então estavam com dúvida, ou tinham algum entendimento equivocado, ou tinham posicionamento contrário, para a sua tese e para daí conduzir o julgado em favor da atuação dos guardas municipais, em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, o voto médio que ele traz não foi lá um entendimento fechado, cristalizado do ministro sobre as guardas municipais. Foi uma estratégia única, inovadora, pioneira no julgado no STF para criar pontos de consenso entre os ministros para quebrar as barreiras que lá existiam dentro daquele julgado, para trazer os ministros para essa nova reflexão e para fazer um julgado que, no meu entender e no entender do meu amigo Fernando Lourenço, inspetor de Macapá, o qual nós atuamos juntos, foi uma grande vitória, importante vitória para todos os guardas municipais do Brasil. Nesse contexto, nós, como estávamos acompanhando desde o início, conversamos, eu, o Lourenço, redigimos um texto, uma sugestão, inclusive para o acordo que o ministro ele acabou assumindo, ganhando essa função nesse julgado. Nós colocamos lá como sugestão para ele, para deixar muito claro, lá no artigo 5º, inciso 14 da 13022, para diferenciar com 301 do Código de Processo Penal, porque no inciso 14 deixa muito claro que os guardas municipais devem encaminhar ao delegado de polícia o autor de uma infração, deve preservar o local do crime sempre que necessário. E nós colocamos a nossa tese, é que diferentemente de que qualquer um do povo, os guardas municipais têm uma competência legal que lhe dá um dever fazer, que cria um ato vinculado como um dever atuar, porque tem que encaminhar, enquanto qualquer um do povo tem a faculdade de fazer ou não fazer. Porque, diferentemente de qualquer um do povo, quando o inciso 14 do artigo 5º da 3022, na sua segunda parte que fala preservar o local do crime, então qualquer um do povo não tem esse dever de preservar o local do crime. Só as polícias que têm esse dever de preservar para melhorar o trabalho da perícia criminal, da investigação criminal,
para consolidar a materialidade e daí conseguir também descobrir ou consolidar a autoria para fechar aquele flagrante e que a lei venha a ser cumprida. Então a nossa tese foi nesse sentido. Nós, além de apresentar essa tese, nós apresentamos no memorial ocorrências, diversos outros argumentos. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele, no exercício do seu mandato público, né, do seu cargo de ministro do STF, fez a conversa e entendeu que o melhor caminho naquele momento seria o voto médio, que foi o voto vencedor. Por isso que eu quero trazer essas informações para vocês, para entender. Se você tiver dúvida, observe o encadeamento da argumentação do ministro Alexandre de Moraes, depois que ele traz a questão do voto médio. Ele traz a Lei 13.022, ele traz julgado do STF que reafirma a Guarda Municipal como órgão participante, constituinte, atividade de segurança pública. Ele traz a Lei Federal 13.675, que é o SUSP, que as guardas municipais estão incluídas nesse mesmo contexto do Sistema Único de Segurança Pública. E para que vocês tenham outra ideia, depois desse julgado, aquela ADI 6621, que o ministro Edson Fachin, que também apoiou nessa tese, já traz uma nova concepção sobre rol taxativo no artigo 144 da Constituição Federal. Então, para trazer isso para vocês, para que vocês entendam que há uma mudança de paradigma dentro do STF, há uma mudança gradativa de entendimento, de percepção sobre a atuação das guardas civis municipais. Por isso que eu comemorei com vocês que o voto do ministro Alexandre de Moraes no recurso extraordinário 128.1774 foi uma grande vitória nesse entendimento de reconhecer a abordagem, reconhecer a busca pessoal, reconhecer a materialidade e reconhecer a prisão dos guardas civis municipais, tá bom? Então, forte abraço, sempre que tiver novas informações, nós vamos fazer esse bate-papo aqui. E mais uma vez, muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes, e vamos para cima!